Olá, alunos do Paraná! Eu sou a professora Carol, nossa intérprete de hoje é a Viviana e estamos aqui para mais uma aula de ciências do 9º ano. A aula de hoje vai ser sobre assuntos da química. Nós falamos sobre assuntos astronômicos nas aulas anteriores, mas agora vamos estudar sobre outras coisas. O objetivo da aula de hoje é primeiramente estar com o caderno para fazer as atividades. Você já pegou o seu? Se não pegou, corre lá que eu espero um pouquinho. Você também tem que lembrar de confirmar a sua presença lá no Classroom. Por quê? Se você não confirmar a sua presença, você vai ficar com falta e, consequentemente, seus professores não vão poder te aprovar no final do ano. Também não esqueça de fazer as atividades que estão anexas lá no ambiente virtual. Se você não tem acesso aos aplicativos, vá na escola e busque as atividades impressas e depois devolva aquelas que você pegou. Outro objetivo da aula de hoje é relembrar a estrutura dos átomos. Vocês já estudaram os átomos, vocês já sabem, mas nós vamos relembrar para poder dar continuidade nos assuntos de hoje, que também são compreender as características dos elementos químicos e conhecer a tabela periódica e os critérios que nós utilizamos para organizar essa tabela. Então, keep calm and do science. Fiquem tranquilos e vamos fazer ciência. O átomo é a menor parte da matéria. Ele é dividido em duas partes principais. A primeira parte é o núcleo dele. Lá dentro do núcleo, nós vamos ter partículas específicas que têm um tipo de carga. A primeira partícula que nós vamos lembrar se chama próton. Se vocês observarem, é bem fácil de lembrar. O próton começa com a letra P. Então, a carga dele vai ser positiva, que também começa com a letra P. O nêutron, que é o amigo dele, que está lá no núcleo, o próprio nome dele já diz qual é a carga dele. É uma carga neutra. Então, não vai alterar na eletronegatividade do átomo. Além do núcleo, nós temos essas camadas externas, que são a eletrosfera. Na eletrosfera, nós temos os elétrons. São os caras que têm uma carga negativa. E se você reparar, elétron termina com a letra N, o que faz a gente lembrar que a carga dele é negativa. Então fica fácil de associar se você fizer esse esqueminha na sua cabeça. Você já tinha visto isso antes, você já conhece o nosso amigo átomo, então vamos dar sequência. O átomo tem o seu núcleo aqui no meio e ele tem as camadas eletrônicas na eletrosfera. Vocês já aprenderam que existem 7 camadas que estão na eletrosfera. Cada uma delas compreende um nível de energia, uma quantidade de elétrons que ela suporta. Se tiver muito mais elétron, ela não consegue suportar e ela manda para a próxima camada. Nós temos camadas que começam da letra K e vão para a letra L, M, N, O, P e Q. Cada uma delas tem uma quantidade. Então, a K é a camada que compreende a menor quantidade de elétrons. Ela só consegue carregar 2 elétrons. A camada L consegue carregar 8 elétrons. A M já consegue o dobro, 16. Na N, 32 elétrons, que é a mesma quantidade da letra O, que também consegue 32 elétrons. Na camada P, ela consegue carregar 16 elétrons. E a última, que é a Q, ela consegue carregar 8. A gente precisa compreender aqui que, por mais que tenham 7 camadas em volta do núcleo, nem todos os elementos vão ter todas essas camadas. Alguns têm menos. O importante é que a gente precisa lembrar que para os átomos estarem estáveis, eles precisam ter 8 elétrons nessa última camada que ele tiver. Se ele tiver menos do que 8, ele não vai estar estável. E ele vai procurar alguém para fazer uma ligação. Aí a gente vai entender depois quem são esses átomos que vão se ligar para fazer essas ligações e ter estabilidade nas substâncias. Ok? Aí nós temos aqui algo que vocês já conhecem também, que é o número atômico. O número atômico é a mesma coisa que o número de prótons do átomo. Aonde que os prótons estão?
No núcleo. Então, se você sabe o número de prótons, você também sabe o número atômico. Lembrem que o número atômico é representado pela letra Z. Então, Z é igual a P, que é o número de prótons, certo? Não se esqueçam disso. Tenho agora uma atividade para a gente fazer aqui, um quiz. Em um átomo que apresenta 40 elétrons e 65 nêutrons, podemos afirmar que seu número atômico é igual a: letra A, 25, B, 40, C, 65 ou D, 105? Responde no seu caderno e a gente já volta para conferir. Voltamos, galera! Você conseguiu responder? Nessa questão, a alternativa correta é a letra B. Mas peraí, não estava falando de próton, como assim é 40? Os prótons, eles estão em mesma quantidade que os elétrons em um átomo. Então, se nós temos 40 elétrons, esse átomo também vai ter 40 prótons. Se você quiser, você pode fazer um lembrete no seu caderno, lá embaixo da atividade. O número de prótons é igual ao número de elétrons, que também é o número atômico, beleza? Dando continuidade, nós vamos falar agora da massa atômica, que vocês também já estudaram. A massa atômica, ela é a soma de tudo que está no núcleo do átomo. Então, nós falamos que no núcleo nós temos os prótons, que têm carga positiva, e nós falamos dos nêutrons, que não têm carga. Nesse caso, nós temos aqui um exemplo, que é o átomo de carbono. Se ele tem 6 prótons no núcleo, ele também tem 6 nêutrons,
a massa dele, a massa atômica, vai ser igual a 12, que é a soma desses dois valores. Bem simples, bem fácil. Vamos falar agora do Dmitri Ivanovich Mendeleev. Em 1861, esse cientista organizou os elementos químicos de uma forma bem viável para que eles fossem estudados. Antes dele, outros cientistas já haviam feito estudos e já haviam feito organizações dos elementos. Mas quando o Mendeleev teve a ideia dele, foi melhor do que a dos outros. E aí eles resolveram levar adiante aquilo que ele tinha proposto. Até hoje, nós usamos a ideia principal de Mendeleev, porém com algumas alterações, pois desde 1861 até hoje, muitas coisas foram descobertas sobre os elementos. Então, outras coisas foram adicionadas àquelas que ele já tinha descoberto. A tabela periódica é essa aqui que a gente está vendo na imagem. Ela tem essa configuração onde nós dividimos os elementos em linhas e colunas. Nós vamos aprender hoje para que servem essas linhas e para que servem essas colunas. Além disso, se você perceber, nós temos cores diferentes na tabela. Isso também representa os materiais que estão fornecendo as características dos elementos. Mas antes da gente aprender sobre cada um desses elementos, vamos nos atentar à legenda. Cada tabela periódica vai ter sua legenda específica. Então é importante lembrar de observar a legenda antes de analisar a tabela toda. Nesse caso dessa tabela, nós temos esse quadradinho aqui, que é o primeiro elemento chamado hidrogênio. No centro do quadradinho sempre vai ter uma letra. Nesse caso é a letra H do elemento hidrogênio. O nome do elemento sempre vai estar embaixo da letra, para você poder identificar ele. E aí você vai poder ver que nós temos dois números do lado esquerdo do quadradinho. Na parte superior, nós temos um número atômico, que é a mesma coisa do quê? Do número de prótons, isso aí, você está sabendo de tudo. E nós temos na parte inferior o número de massa do elemento. A massa é a soma do próton e do nêutron, isso aí. Do lado direito do quadradinho, nós vamos ter a distribuição eletrônica desse elemento. Nós vamos aprender sobre distribuição eletrônica na próxima aula. E aí você vai compreender exatamente o que são esses numerozinhos aqui desse lado. Mas já é importante saber que eles estão ali, certo? Temos outra atividade para ver se você entendeu essa questão das legendas. Observe o elemento abaixo, esse aqui, e marque a alternativa que representa corretamente sua quantidade de prótons, de nêutrons, de elétrons, de número atômico e de número de massa, respectivamente. Ou seja, nessa ordem, você vai analisar aqui nas letras qual que é o número do próton primeiro. Depois, qual que é o número de nêutrons? E daí o de elétrons, e aí é o número atômico e a massa atômica. Na letra A, nós temos a opção 4, 2, 5, 2 e 9. Na letra B, nós temos a opção 9, 4, 4, 2 e 5. Na letra C, 2, 4, 9, 9, 4, e 4. E na letra D, 4, 5, 4, 4 e 9. Presta bastante atenção que tá fácil. Observa o quadradinho e tira os dados dele. A gente já volta para saber se você conseguiu responder.
E aí, você conseguiu resolver? Esse elemento em questão é o berílio. Se formos analisar a quantidade de prótons, nêutrons, elétrons, número atômico e número de massa dele, a alternativa correta é a letra D. É só você observar aqui, ó, o número que está em cima é o número de prótons, 4. O número que está embaixo é a massa, 9. O número que está aqui do ladinho é a distribuição eletrônica. E aí você vai ter o número de elétrons aqui no cantinho também. Super tranquilo, muito fácil. Vamos continuar. Lá na tabela periódica, se você tiver com o seu livro didático, procura ele lá e ache esse esquema que tem a tabela, que vai ficar fácil de você observar. Se não, só presta atenção aqui na tela. Nós temos as linhas da coluna, que são chamadas de períodos. Os períodos e as linhas são divididas em 7. Por que 7? Lembra que eu falei para vocês que o átomo, lá na eletrosfera, tem 7 camadas eletrônicas? Cada camada daquela é representada em uma linha da tabela periódica. Então, se o elemento tiver 2 camadas, provavelmente ele vai estar aqui nessa linha da tabela. A gente vai analisar isso depois com um exemplo prático. A outra parte da tabela são as colunas, que a gente também vai chamar de famílias. Nós temos aqui essa parte amarela e a parte vermelha. Vamos representar a parte amarela como a família A. Essa família, ela tem 8 representantes. Nós temos 8 linhas, 8 colunas, desculpa. Cada uma delas é representada pela quantidade de elétrons que o átomo tem na última camada, que é aquela que a gente viu aqui nesse exemplo. Essa última camada tem um nome. O nome dela é camada de valência. Então, de acordo com a quantidade de elétrons que existem lá na camada de valência, vai ser a coluna aonde esse elemento vai estar. Como a gente só pode pôr 8 na última para ele ficar estável, só vamos considerar essas 8 colunas mais altas. E aí também tem um outro porquê que eu explico para vocês daqui a pouquinho. Então, linhas a gente chama de período, colunas a gente chama de família, certo? Esse desenho aqui está bem colorido para vocês entenderem a diferença entre os elementos. Nós temos aqui, ó, na primeira coluna, na primeira família, os metais alcalinos, mesmo tendo o hidrogênio lá na ponta. Hidrogênio é um metal? Pera. Nós temos a segunda coluna, que é dos metais alcalinos terrosos. Eles são um pouquinho diferentes, por isso está de cor diferente. Essa parte inteira aqui do meio, nós temos metais de transição. E aí a gente já vai entender quem são eles. Se você observar aqui, ó, tem um pedacinho do meio que desce para baixo. Por quê? Calma! Do outro lado, nós temos as outras famílias A, que são esses quadradinhos azuis, que são outros tipos de metais, e esses quadradinhos verdes, que são elementos que não são metais. Lá no final, nós temos aquela outra coluna azul, que são os gases nobres. E a gente já vai entender porque eles são chamados de nobres, que eles são da realeza. E aí nós temos aqui, ó, os estados físicos que esses elementos podem apresentar, que é gasoso, líquido, sólido ou sintético, que é a cor da letrinha, ó, que tem dentro de cada quadradinho. Então a gente vai conseguir analisar todas as características dos elementos só observando a tabela periódica. E isso é muito interessante. Vamos começar falando dos elementos representativos. Esses elementos, eles são divididos nas colunas mais altas. A gente vai chamar elas de colunas A, ou então de 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Cada uma dessas vai ter um tipo de elemento diferente e a gente vai ver uma de cada vez. Não fique nervoso, calma. A primeira família é a família 1 ou 1A. É a família que tem o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. A gente chama essa família de família dos metais alcalinos. Nessa família nós temos esse cara aqui, ó, que é o hidrogênio, e tá junto lá. Mas o hidrogênio não é metal, ele é um gás. E daí, professora, o que você explica para mim? Por que ele tá junto com os metais?
O hidrogênio tem um elétron na sua eletrosfera. E eu falei para vocês que a coluna é representada pelo número de elétrons que ele tem na camada de valência. Se ele só tem um, é o único lugar que dá para ele ficar. Como se ele fosse um filho adotado daquela família. E tá tudo certo, todo mundo é feliz ali. Os metais alcalinos, eles são sólidos, porém macios e altamente reativos. São metais que você consegue cortar com uma faca, por exemplo. E, por exemplo, se você pegar o sódio, um bloco de sódio e jogar na água, ele vai reagir instantaneamente, gerando uma reação um pouco explosiva. Então, eles são elementos reativos. Tem que tomar cuidado com eles. A segunda família é a família dos metais alcalino-terrosos. Nós temos nessa família o berílio, que estava na nossa atividade, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio. Esses elementos, eles são chamados de alcalinos terrosos porque eles existem em grande quantidade na Terra. E o magnésio e o cálcio são muito importantes porque eles fazem parte da nossa estrutura corporal. Nós podemos absorver eles através dos alimentos, nós podemos encontrar eles em grande quantidade na natureza. Então, eles são muito importantes. Agora eu tenho uma perguntinha para você. O hidrogênio é um metal e pertence à família dos metais alcalinos. Isso é A, verdadeiro ou B, falso? Você vai responder no seu caderno e vai justificar para mim se é verdadeiro ou se é falso, por quê? E a gente já volta para descobrir.
muito fácil, né? Eu já tinha falado a resposta antes da pergunta. O hidrogênio, ele pertence a essa família dos metais alcalinos, mas ele não é um metal, ele é um gás. Ele pode se combinar com o oxigênio e ficar na forma sólida, na forma líquida, e a gente tem a água. Se congela, nós temos a água congelada, o gelo, mas ele não é um metal, ok? Vamos continuar nossa aula. A família 13, que é aquela do outro lado, ou então também chamada de família 3A, nós vamos chamar ela de família do boro, porque o primeiro elemento que está lá em cima é o boro. Mas os outros que estão embaixo, eles têm características um pouquinho diferentes dele, então não tem um nome específico para essa família. O alumínio, que está aqui embaixo do boro, é o mais importante, porque nós utilizamos ele em muitas atividades do nosso cotidiano. A gente pode usar ele na indústria petroquímica, para construir, por exemplo, carros, geladeiras, embalagens, e ele é um elemento que é muito encontrado, então ele é um dos mais importantes da família do boro. Além disso, nós temos a família 14, que também é a família 4A. Essa é a família do carbono, que é esse cara que está ali em cima. Ele é o mais importante dessa família porque ele tem uma característica de ser tetravalente. Nossa, ele é muito valente. Não, ele consegue fazer 4 ligações e aí ele recebe esse nome de tetravalente. Além disso, ele pode se ligar com, além de outros elementos, com ele mesmo e formar compostos orgânicos. Nós vamos aprender, ao longo do estudo da química, que existe uma disciplina chamada química orgânica que vai estudar apenas os compostos orgânicos formados por carbono. E aí o carbono, quando se junta com ele mesmo e com outros amigos, outros elementos, eles formam cadeias carbônicas. E aí nós só podemos formar moléculas orgânicas, como por exemplo a glicose, que é o açúcar do nosso sangue. Ela é um composto orgânico que é transformado a partir da digestão dos alimentos, e aí ela tem carbono e outros elementos. Isso é bem legal. A família 15, ou 5A, é a família do nitrogênio, porque ele é o cara que está lá em cima. O nitrogênio, na sua forma de gás, é o gás mais abundante na nossa atmosfera. Então, quando você inspira o ar, você está inalando muito nitrogênio, além de vapor de água, oxigênio, gás carbônico e outros gases que estão no ar. O nitrogênio também é importante para a manutenção da vida. Porém, você não absorve ele ao respirar. Você só absorve ele quando você ingere alimentos que tenham nitrogênio. E como que o alimento vai ter nitrogênio? Existem bactérias que se fixam nas raízes das plantas, geralmente de plantas leguminosas, como o feijão e a soja. Essa bactéria se chama Rhizobium, porque ela é feliz. Não. Ela fixa o nitrogênio que está no ar na raiz da planta, a planta absorve isso e joga nas outras partes, na folhinha, no caule. E quando você come a planta, você consegue absorver o nitrogênio e ele faz parte da manutenção do seu organismo. Legal, né? Aí nós vamos ter a família 16, que é a família dos calcogênios. Essa família tem como elemento chave dela, vamos dizer assim, o oxigênio. Eles chamam essa família de calcogênio porque tem elementos como o oxigênio e o enxofre, que é o O e o S, que são elementos formadores de cobre. E aí o cobre tem uma origem na palavra calcogênio. O oxigênio, ele é o mais importante dessa família porque ele está envolto em reações que são muito importantes na nossa vida, como a fotossíntese, que as plantas realizam, e na respiração, que todos os seres vivos realizam. Então, graças ao oxigênio, nós podemos viver aqui na Terra de uma forma passível. Além dessa família, nós temos a família 17, ou a família 7A, que é a família dos halogênios. A palavra halogênios faz você lembrar de sais, porque esses elementos que estão aqui são elementos que formam sais. Nós vamos ter aulas específicas de sais, ácidos, óxidos e bases, aonde você vai entender isso aqui. E é importante lembrar que esses elementos estão nessa família porque nós vamos utilizar eles depois. Outra coisa importante é que esses elementos eles não são metálicos, certo?
E o cloro é o mais importante desses compostos, porque quando a gente une ele à água, ele consegue purificar a nossa água. Por isso que ele é usado no tratamento do esgoto e da água que a gente consome. Graças a ele, nós podemos hoje em dia usar e reutilizar a nossa água. Já pensou se não tivesse como usar o cloro? Será que ia ter água potável para você usar na sua casa, para você tomar lá na torneira, tomar um banho gostoso? Não sei. Então, graças ao cloro, somos mais felizes. E agora temos um exercício. A família 16 é a chamada de família dos calcogênios. Nela temos um elemento super importante nos processos de fotossíntese e combustão, que é chamado de carbono. Essa afirmação é A, verdadeira ou B, falsa? Responde aí, eu já volto para ver se você fez certo. Tava fácil, gente. Essa resposta é falsa, porque o elemento que é responsável pela fotossíntese e pela combustão não é o carbono, e sim o nosso amigo oxigênio. Agora nós vamos ter a família dos gases nobres, que é a última coluna que tem na tabela periódica. Eles são chamados de gases nobres porque eles têm 8 elétrons na sua última camada, então eles não precisam se ligar a outros elementos. Eles já são estáveis sozinhos. Esses elementos são todos gasosos e eles não precisam, então, ter ligações. Eles já são estáveis por si só. Aí lá no meio da tabela, eu falei para vocês que tinham elementos de transição, os metais que estão lá no meio. Eles vão estar nessas linhas e nós temos esses 2 quadradinhos aqui que a gente viu que foram jogados lá para baixo. A gente já vai entender o porquê. Eles são chamados de elementos de transição externa, porque aqueles que foram para baixo são chamados de elementos de transição
interna. Esses elementos aqui, a maioria deles são facilmente encontrados na natureza. São metais como prata, ouro, chumbo. Já os que estão lá embaixo, eles são elementos mais produzidos em laboratório, mais sintéticos. Que são esses aqui, ó, os elementos de transição interna. A primeira coluna, a primeira linha que tem ali, é a linha dos lantanídeos. E a de baixo, dos actinídeos. Esses elementos, eles compreendem do número 57 até o 103. Eles foram tirados ali do meio da tabela, porque senão ela ia ficar com duas linhas muito, muito grandes. Para isso não acontecer e ficar com um design legal, eles colocaram lá embaixo. Daí fica mais bonito. E agora eu quero ver se você compreendeu toda essa aula com essa atividade aqui, ó. Nós temos um elemento químico aqui embaixo na imagem para você observar e responder. Esse elemento é o alumínio. Você vai copiar para mim e vai responder lá no seu caderno. Na letra A, qual é o número atômico dele? Na letra B, qual é o número de massa dele? Na letra C, quantos elétrons ele possui na camada de valência? Lembrando que a camada de valência é a última. Na letra D, qual será a coluna da tabela periódica aonde ele se encontrará? Na letra E, em qual linha da tabela periódica podemos encontrar esse elemento? E na letra F, qual é o nome dele? Oxe, acho que eu já contei. Faz aí que a gente já vê se você vai conseguir responder sozinho.
Poxa, judiei de você agora, né? Vamos corrigir e ver se você conseguiu resolver essa atividade. Esse elemento aqui, ele tem como número atômico o número 13, porque ele tem 13 elétrons orbitando aqui, consequentemente ele vai ter 13 prótons. Se ele tem 13 prótons, ele vai ter eles distribuídos nessas camadas. A gente tem que colocar, lembrando aquela regrinha de quantos cabem em cada camada. Então ele vai ter 3 elétrons na última camada. A coluna que ele vai estar lá na tabela periódica é a terceira, porque ele tem 1, 2, 3 camadas eletrônicas. E a linha que ele vai estar também é a terceira, porque também ele vai ter 3 elétrons na última camada. Só invertir aqui, gente. Ele tem 3 na última, então é a terceira coluna, e ele tem 3 camadas e vai ser a terceira linha. E o nome dele, eu já tinha falado para vocês antes, é alumínio. Essa aula se encerra aqui, mas esse assunto ainda não. Temos mais coisas para aprender. Lembramos que hoje aprendemos a tabela periódica e os critérios que a gente usa para separar ela e organizar. Não se esquece de cuidar de quem você ama, estude, se alimente bem, se hidrate, se exercite. Keep safe. E thank you por assistir mais uma aula dessas. A gente se encontra na próxima aula de ciências. Até mais!